na barriga? Por que eu não posso? Eu, diante da minha... gela, mas lógico. Diante da minha insignificância. Mas não é, é porque somos colocados à prova. Então, mas eu tenho sempre receio de acabar antes aquilo que eu elaborei. Quando eu passo um pouco do tempo, eu não tenho problema. Mas enfim, essas então são as primeiras impressões a respeito da relação entre literatura e direitos humanos. Eu passo então agora a tentar estabelecer uma relação entre meio ambiente e direitos humanos. Né? E aí é um tema bastante interessante, por quê? Porque se nós partirmos do conceito que foi dado aqui de meio ambiente, que é um patrimônio coletivo, de cara sai ou emerge um paradoxo. Qual é esse paradoxo? É o paradoxo de que o meio ambiente, tal qual protegido pelo direito, na Constituição, no artigo 225, embora seja de caráter coletivo, e só quem vai entender isso são as populações indígenas e as populações tradicionais, está inserido numa ordem econômica capitalista, que prima, ou cujo postulado é a propriedade individual. Então percebam a contradição. De um lado nós temos uma ideia de meio ambiente como um patrimônio coletivo, não patrimônio do Estado, mas patrimônio coletivo, inserido numa ordem em que a prioridade é o direito de propriedade, reforçado pelo Instituto da Segurança Jurídica. Então, de cara, emerge essa contradição, esse paradoxo. Porque o artigo 225 da Constituição, quando protege o meio ambiente, não fala em justiça ecológica, não fala em relação de preservação do homem com a terra. E pelo contrário, o que se vê da prática de governos, inclusive ditos ou tidos por alguns, diria ingênuos ou incautos, e alguns oportunistas de esquerda, é a aplicação pura e irrestrita do conceito de desenvolvimento. E sob o palio, ou sob esse argumento, se cometem as maiores barbaridades com relação ao meio ambiente e, por consequência, com relação às populações que mais sofrem com as suas violações, que são as populações tradicionais e as populações indígenas. E eu não falo só do estado de Mato Grosso do Sul, não. Eu falo do Brasil inteiro. Especificamente de Belo Monte, que é um atentado, é mais do que um atentado, é alguma coisa consumada contra os direitos dos povos minoritários, direitos tradicionais também consagrados na Constituição. Essa ideia de desenvolvimento, tem um ensaísta inglês, o T.J. Clarke, que escreveu um ensaio muito interessante, Por uma Esquerda Sem Futuro, bem. E nesse livro ele fala que a esquerda não tem futuro exatamente porque adotou um projeto da direita de apostar todas as suas fichas na infantilização das pessoas por meio do consumo, esquecendo-se de que há outros modos de existência. E o Brasil é uma usina de produção de formas distintas de se viver. Formas distintas de se viver protegidas expressamente pela Constituição brasileira. Proteção sobre a qual ninguém fala nada. Especificamente no artigo 216, que protege as manifestações culturais contributivas para o processo civilizatório nacional, e aí incluídas outras formas de ser, fazer e viver. Esse artigo é uma norma jurídica, um texto jurídico do qual se pode extrair
interpretações muito avançadas a respeito dessa proteção dessas outras formas de viver, dessas outras formas de existência, especialmente daquelas formas indígenas de existência. Então, percebam vocês, e agora já tentando finalizar, que há a formação de paradoxos. Eu tentei aqui, penso que com relativa clareza, eu consegui demonstrar a formação de alguns paradoxos quando se trata desse tema literatura, meio ambiente e direitos humanos. Então, passo agora à tentativa de tentar superar esses paradoxos. Ou seja, para que nós não fiquemos imobilizados, porque o conhecimento, ao mesmo tempo que liberta, paralisa, a famosa frase do poeta alemão Goethe, para que nós não fiquemos imobilizados, então tentemos superar esses paradoxos. O paradoxo maior, quando se trata de literatura, meio ambiente e direitos humanos, é tentar dissolver essa contradição representada pela seguinte ideia. A ideia de que, atualmente, na sociedade mundial, o Brasil aí incluído, uma sociedade injusta, desigual e nada solidária, cada vez menos solidária, há a produção de um máximo de barbárie diante de um máximo de civilização. Eu vejo os alunos ali do fundo que não estão prestando atenção na minha palestra, todos mexendo no celular. Isso é o exemplo do máximo da civilização, da tecnologia. Não precisa, pode ficar olhando o celular, não, só um exemplo do que vem a ser esse máximo de civilização, de conforto material. Se poder pegar um maldito avião, estar em outro local em 1 hora. Eu falo maldito porque eu morro de medo dessa coisa. Ninguém viaja mais de carro, de ônibus, eu não entendo isso. É absurdo. Eu sou o contrário, eu gosto de viajar de avião na janela, que é bom porque eu fico olhando. Adrenalina mil. Hein? É porque antes de eu ser russo, por acaso, minha mãe falou, não, você devia ser piloto de avião, mas eu nunca consegui ser. Mas eu não tenho medo não. Como é seu nome? Beirão. Beirão, mas ao mesmo tempo que eu falo isso, também há uma alternativa para esse máximo de civilização produzido pela civilização. Sabe qual é? Rivotril. É uma solução para esse problema. Então vejam vocês, há um máximo de barbárie produzido no máximo de civilização. Então, como conciliar essas contradições? Me parece, sem prejuízo de outras possibilidades, eu não estou aqui também a dar conta de tudo, não sou o oráculo de Delfos, mas vejam, me parece que uma possibilidade é justamente essa que o próprio tema propõe, sugere para a reflexão, que é a categoria dos direitos humanos. Direitos humanos, para mim, no meu modo de ver, podem servir como um médium, como alguma coisa que vai mediar essa relação entre a barbárie e a civilização. Ou seja, e nós poderíamos fazer aqui um exercício de imaginação, imaginando uma sociedade, especialmente como a brasileira, sem os direitos humanos, ou sem a literatura ou sem o meio ambiente. O que nós seríamos? Nós seríamos o caos. Nós seríamos aquela ideia do escritor americano Cormac McCarthy no seu livro A Estrada, que retrata a fuga de um pai e um filho, ironicamente, em direção ao sul, ou seja, fugindo para a fronteira do México, querendo vir para o México, né, contra o caos que se criou por causa da não preservação do meio ambiente nos Estados Unidos da América. Um livro maravilhoso e que serve como um exercício de imaginação. Vamos imaginar, então, se direitos humanos são alguma coisa, nesse senso comum, pró-bandido, pró-vagabundo, esses termos bastante pejorativos, imaginemos então um mundo sem direitos humanos. O que seria? Seria a superação da civilização pela barbárie,
O que impede a barbárie de vencer essa briga com a civilização são os direitos humanos, os direitos fundamentais, institucionalizados na sociedade mundial. Isso quer dizer, então, que os direitos humanos podem servir como um elemento que vai mediar essa relação entre barbárie e civilização. E aí há uma identificação entre direitos humanos e literatura. Por quê? Porque a literatura, pessoal, é um discurso que permite que um cidadão brasileiro leia um cidadão russo e entenda o que ele escreveu. Tem vários livros expostos aqui pela editora 34 sobre literatura russa, concordam? Quando vocês leem Dostoiévski, quando vocês leem Tolstói, vocês são cidadãos brasileiros, concordam? Mas vocês entendem o que vocês estão lendo. Quando um cidadão brasileiro lê A Queda do Céu, de Davi Copenau, o cânone da literatura indígena, no meu modo de ver hoje, o grande Davi Copenau Yanomami, o cidadão brasileiro entende o que um Yanomami está escrevendo. Então o discurso literário é o discurso que permite a não existência de fronteiras. Não há fronteiras para a literatura. Não há fronteiras para a literatura. Então, os direitos humanos, nesse aspecto, eles se identificam com a literatura. Porque os direitos humanos também têm uma universalidade. O que é direito de liberdade artística aqui no Brasil é direito de liberdade artística nos Estados Unidos. É direito de liberdade artística na Europa. Essa é uma identificação que é produzida pela análise dessa relação entre literatura e direitos humanos. E uma coisa leva a outra. Por quê? Porque a partir do momento em que a literatura não encontra fronteiras no seu acesso, na sua leitura, na aquisição daquele mundo ficcional, significa nada mais, nada menos que a literatura, ou o discurso literário, se deixa abrir para o outro. E o que é isso, se não a alteridade? A empatia, a simpatia, a antipatia. Quando se abre um livro não se gosta e se deixa pela metade. Então, a partir do momento, prestem bem atenção nesse raciocínio, a partir do momento que o discurso literário faz isso, e o discurso dos direitos humanos também, essa abertura ao outro, essa colocação de si mesmo no lugar do outro, o que Colombo não fez quando achou a América. Todorov, um escritor francês, naturalizado francês, analisa na conquista da América todas as cartas de Colombo, demonstrando a superioridade, ou a visão que eles tinham da superioridade da civilização europeia sobre as civilizações aqui encontradas. Então, a partir do momento que o discurso literário e o discurso de direitos humanos permitem essa abertura ao outro, permitem também, numa perspectiva do meio ambiente, que se admita, ou que sejam admitidas, outras formas de existência, outras formas de viver, que não essa forma de viver exclusivamente ocidental, da sociedade envolvente, da sociedade majoritária. E eu não quero dizer com isso, conforme afirma, no meu modo de ver, levianamente, Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, que se queira fazer da sociedade ocidental uma outra sociedade. Não há uma tentativa de substituição de um modus vivendi de uma sociedade indígena pela sociedade ocidental e vice-versa. Não é essa a proposta. A proposta é simplesmente de que se reconheça o valor dessas sociedades diferentes da sociedade ocidental e que vivem no Brasil lado a lado, numa relação que não deveria ser de hierarquia, de superioridade de uma forma de viver com relação à outra, mas sim de uma heterarquia, de uma equivalência de formas de viver, ou das formas de viver respectivas.
Segundo o censo de 2010, agora do IBGE, que foi publicado recentemente, no Brasil há 900 mil indígenas, 305 etnias e 274 línguas indígenas. Todas essas etnias, essas línguas indígenas compõem um mosaico de sociedades indígenas que são diferentes da sociedade ocidental e são diferentes entre si. Porque, assim como há vulgarização de se identificar o africano como sendo o africano, como se a África não fosse várias etnias distribuídas pelo seu imenso território, no Brasil também há a vulgarização de se considerar uma sociedade indígena como a única, ou como exclusivamente uma sociedade indígena, sem distinção entre as outras sociedades indígenas, como se os terenas não fossem diferentes dos Guarani. Quando se falou da língua, a língua dos anos 70, mas hoje em dia aquelas linguagens, pelo que eu vejo, a linguagem indígena hoje em dia não são mais daquelas dos ancestrais, são muito misturadas. Saiu mais a linguagem que não são mais, é uma coisa que já vem com outra característica de linguagem, de modo de eles falarem. Aí surge outra linguagem que provavelmente na fronteira que eu vejo, eles misturam com a linguagem, já sai outra a linguagem. Como é seu nome? Abrizo. Abrizo? Você qual etnia? Guarani Kaiowá. Guarani? Certo. Isso que você fala, de fato, culturalmente pensando, é demonstrativo de que a cultura não é estática. A cultura é algo dinâmico. Na sua intervenção, a sua fala é muito importante, porque você fala não sobre alguma coisa, mas você fala a partir de uma realidade. Você vive. Então a sua fala é mais importante do que tudo que eu falei aqui até agora. A sua fala tem mais valor do que eu falei. O que você fala é que a cultura, na verdade, não é estática, a cultura é dinâmica. Mas o que você fala dá uma abertura para que nós citemos um exemplo, ou pensemos no seguinte exemplo. Quando as pessoas argumentam que o índio não é mais o índio, porque anda de calça jeans, porque usa celular, isso é muito comum nesse discurso rasteiro, discurso vulgar, para se criticar a diferença entre a sociedade indígena e a sociedade ocidental. E nós respondemos da seguinte maneira a essas questões. Nós respondemos da seguinte maneira. Você é brasileiro, fala português, não como Cabral, e escreve não como Pedro Vaz de Caminha. Mas assim mesmo continua falando português. Ou esse exemplo se aplicaria muito mais força ao José Saramago, que é um grande escritor português, prêmio Nobel, e que não se vestia como Pedro Álvares Cabral, e não escrevia como Pedro Vaz de Caminha, e mesmo assim era português. Então isso demonstra que a cultura não é algo estático, algo parado no tempo. A cultura é um processo dinâmico. Então, retomando um pouco aquilo que eu vinha falando, nessas sociedades indígenas existentes no Brasil há uma complexidade muito grande. E é importante dizer que quando se pensa nesse paradoxo entre meio ambiente de caráter coletivo inserido numa ordem capitalista individualista, não se quer substituir uma forma de viver pela outra, mas sim que as sociedades se comuniquem, ou sejam cognitivamente abertas, para que possam aprender umas com as outras. Exemplo, preservação do meio ambiente. Preservação do meio ambiente é uma ideia que passa pela forma tradicional de viver ou de se reproduzir física e culturalmente das populações indígenas. Não há caminho fora disso. Não adianta uma empresa colocar o decalque lá, responsável socialmente, porque preserva o meio ambiente. Não adianta, se não houver o aprendizado com as sociedades indígenas no que diz respeito a essa forma de viver. Um outro exemplo que poucas pessoas sabem. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz o Instituto da Adoção, Benhur, numa modificação do seu próprio texto no final da década de 2000, cujo instituto é originário das sociedades indígenas, que é a família extensa. São os parentes. E o meu companheiro Guarani aqui sabe
que isso bem significa, em vez da família substituta, que era o Instituto da Sociedade Ocidental. Ou seja, o sistema jurídico ocidental se abre para receber um Instituto da Sociedade Indígena. Então, é essa comunicação, é esse aprendizado que deve existir entre a sociedade ocidental e as sociedades indígenas, ou tradicionais de uma maneira geral, para que se possa tentar superar esse postulado do direito individual de propriedade como violador do direito ao meio ambiente. Há como que uma necessidade de se acomodar a essas diferentes formas de viver. E isso é possível, porque é reconhecido constitucionalmente. E muito pouco se fala disso. O meio ambiente, por certo, agradece. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um exercício de palavras. Já que o lema da Feira Literária de Bonito é a palavra aberta para a palavra liberta, eu gostaria de dizer o seguinte. Tem um filósofo catalão que escreveu um livro bem bacana, o título do livro é Pensamentos sobre a Incerteza. E um dos pensamentos dele é o seguinte, entre aspas: não há palavras suficientes para descrever a realidade. Tomando um pouco isso que o Wagensberg escreveu, eu diria que não há direitos na sociedade mundial suficientes para reconhecer as necessidades das pessoas. Por isso, direitos humanos são palavras abertas. Se libertam, eu ainda não sei. Eu ainda estou em busca desse sentido. No meu modo de ver, uma transformação da sociedade pode se operar por um caminho que é o caminho da mudança das mentalidades. Tomar partido com relação, essa é a minha profissão de fé, como dizia Kierkegaard, é a ideia pela qual eu vivo e morro, que é a defesa dos direitos fundamentais das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, com isso, eu encerro dizendo o seguinte: em vez de saravá, sarobá. Muito obrigado pela atenção. Posso fazer uma Alguém deseja perguntar? Estou à disposição para problematizarmos. Posso fazer? Porque eu não tenho resposta para nada. Paulo, aqui, lá e aqui também. Tem mais? É bem rápido a minha. É bem rápido. 10 minutos para as perguntas. A minha... Não, é bem rápido, porque eu também vou lá para outra palestra. Gostaria de parabenizar a sua fala. Mais do que paradoxos, eu vejo encontros nela, isso é muito importante. E aí, assim, só para dar uma fomentada aí na discussão, eu queria que você falasse um pouco sobre esses direitos fundamentais em relação à cultura, no momento aí que o país passa por uma dissolução do Ministério da Cultura, e agora me parece que voltou. Fiquei sabendo via Facebook, inclusive, que o Ministério está voltando. Assisti a entrevista do novo ministro no Jô na semana passada também. Não sei qual que é a sua leitura disso. E eu há algum tempo atrás, eu fiz uma leitura também, já é um outro assunto, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aí aproveitando a presença do público jovem aqui, e percebi que lá no Estatuto não há nada que fale sobre a leitura. Então, se nós pensamos nessa organicidade da leitura como a criança tem direito à alimentação, à saúde, à educação, a criança tem direito ao livro. Então, assim, eu sempre tive essa ideia de tentar, se eu pudesse, né, inserir lá um artigo no ECA que dissesse isso: a criança tem direito ao livro, assim como ela tem direito ao alimento. Então é por aí que eu gostaria de comentar uma
Vou fazer as 3 perguntas e aí depois... Um bloco, talvez, né? É. Bem que achei a pergunta dela bem complexa, né? É melhor responder? Eu queria sugerir. Tá bom. Ela então manifestou. Então vamos lá, Só uma então. sugestão. É pra aproveitar. Como que é seu nome? Suzilene. Suzilene. Ah, você que... Eu estudo a obra do do Lobo. Lomivar. Eu tive contato com sua tese de doutorado pela internet, na UEL. Isso. Eu fiz o download. Ah, E legal. uma boa parte. Tem um livro aqui na live, viu? Eu sei, eu vi. Já vou adquirir. É que não tem a minha foto no folder, viu? Mas eu tô aqui. Mas tanto melhor, porque a minha do meu livro, eu estava muito gordo quando tirar. Eu engordo na bochecha, estou parecendo um fofão do Carreta do Furacão. Melhor Você tem ideia? É melhor que não tivesse a foto. Aquele lá não sou eu, né? Que lá não sou eu. Deixa eu ver. Bom, a sua pergunta, veja, eu não vou falar aqui primeiramente fora Temer, eu não vou falar isso. Eu vou até falar. Eu não vou falar isso. Mas assim, do ponto de vista ideológico, eu não vou me manifestar, porque não entendo ser cabível. Mas assim, o que eu percebo, não só no Brasil, mas como no mundo, é um refluxo, talvez seja um caminho da história mesmo, porque a história não é uma ideia de progresso no sentido linear para se melhorar a sociedade. A história tem avanços e retrocessos. O que eu percebo no mundo inteiro é um retrocesso no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais. Não só no Brasil, não só direitos culturais, direitos básicos, inclusive, direito à vida, por exemplo, dos imigrantes, das pessoas que vão para a Europa naquele caminho inverso. E então eu vejo dessa maneira. Não é um problema só do Brasil, Localizado. não é só localizado. Me parece um problema bastante espraiado, que talvez seja, não sei, assim como existe essa era glacial, essa era do aquecimento global, não sei dizer para você, não saberia dizer, mas talvez seja no campo histórico um momento da história, no meu modo de ver, ruim para a proteção dos direitos, porque eu trabalho com isso. No que diz respeito, por exemplo, fora da política, fora do executivo, de todo esse estado deplorável que se encontra a política no Brasil. No Supremo Tribunal Federal hoje há um retrocesso na questão dos direitos indígenas no que diz respeito à consideração do marco temporal da Constituição de 88 como sendo um marco caracterizador da ocupação indígena. Isso é um absurdo. Eles estão exigindo que os índios comprovem, que os indígenas comprovem, que entraram com uma ação judicial. Ou seja, em 88 esse conflito tinha que ser instaurado judicialmente. Isso é de uma crueldade da interpretação constitucional. Eu escrevi isso, artigo publicado em sites específicos, nessa linha. Então, fora inclusive desse âmbito da política, no jurídico mesmo, exclusivamente, há um retrocesso. Eu vejo dessa maneira, eu vejo com bastante preocupação. Para essa ideia, a nossa Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, e eu queria dizer aqui que eu sou membro do Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal não é só Lava Jato, porque eu não aguento